Olá, eu sou o Duca Neves. Sou a Thaís, né? E esse é mais um episódio do The Cast, o nosso podcast. Então vamos lá, hoje a gente vai falar de um assunto que a maioria das pessoas até online acaba falando e acaba sendo uma desculpa. Que é para algumas pessoas, que é o mercado está saturado, não tem mais lugar para mim, não vai dar certo, vou continuar trabalhando no que eu estou fazendo. É mais seguro. É mais seguro. Então, bem, Qual a sua opinião aí sobre isso? Eu acredito que na visão de todo mundo que quer começar a empreender, que quer abrir um novo negócio, sempre vai surgir essa dúvida. Será que já não está saturado demais? Será que não existe, não tem pessoas demais já nessa área, atuando, falando a respeito? Principalmente quem, falando aqui de mercado digital, só me chegar mais um pouquinho perto aqui. Vou te dar um beijo. Então... Então, principalmente falando nessa parte de mercado de conteúdo, de mercado digital, às vezes a pessoa tem uma ideia, vou abrir um canal no YouTube para falar sobre tal tipo de conteúdo. Já tá cheio. E daí já pensa, já tá cheio, já tem muita gente falando. Ou vai comentar com alguém, né? Sempre quando você comenta com alguém que começa você a murchar, né? Que vou abrir um canal para falar sobre finanças. Ah, mas para quê? Já tem Thiago Nigro falando, já tem Bruno Perini, já tem tantas pessoas aí falando. Quem é você na fila do pão para falar sobre finanças? Vou abrir um canal de gastronomia. Tem N canais de gastronomia. Vou abrir um canal sobre marketing digital. Já tem um monte de gente falando. Hoje a gente mudou aí para 8 bilhões de pessoas na Terra, né? Pelo menos 1 bilhão tá falando de marketing digital. Por aí. Então, como se destacar, né? E mesmo, ai Jesus, mas olha só, mesmo que fosse isso, né? Já imaginou, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Se 1 bilhão de pessoas tá falando de marketing digital, ainda tem 7 bilhões de pessoas para alcançar. Para alcançar é que não, talvez nem saibam, né? Muita gente. Exato. Não, e tem muita gente que não conhece mesmo. Uhum. Não conhece nada. Quando você entra nesse mercado e você, principalmente quando você acompanha grandes players, você começa a ver o quanto ainda tem pessoas que estão naquele nível raso ainda, né? Estão no topo do funil, ainda não conhecem a pessoa, ainda não conhecem sobre o assunto, tem pouca consciência a respeito, né? Então, o mercado ainda é um grande oceano azul. Tudo vai depender muito, claro, da tua segmentação. Quanto melhor você segmentar, quanto mais específico você for em alguns assuntos ou em alguns temas, você vai ter maiores chances de crescer naquela área, como também vai se limitar, né? Vai se limitar àquela área. Mas você pode expandir e esse oceano vai estar sempre crescendo, vai estar sempre azul, digamos, né? Ele não é igual a gente estava comentando, né? Se fosse assim, seria então necessário somente uma loja de roupas na cidade. Quantas lojas de roupas tem na sua cidade? Mesmo cidades pequenas. Sim. Né? A gente veio do interior de Santa Catarina. Nossa cidade não era muito grande, mas tinha centenas de lojas de roupas. De roupa, exato. Então... Se fosse, no caso, o mercado tá saturado de roupa, então só é necessário abrir uma loja de roupa ali na cidade, não precisa ter mais. Exatamente. Só precisa ter um salão, só precisa ter um mercado. Uma padaria. Uma padaria, já que está saturado. Uma hamburgueria. Gente, não faz sentido. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai comprar de você. Você sempre vai ter um cliente. Por mais que tenha 100 lojas, tem pessoas que vão preferir marcas que vendem naquela loja específica ou na outra loja. Então, não é um mercado, o mercado não é algo assim que esgotou todas as possibilidades, não é para mim, tô caindo fora. Não vai muito da persistência. A gente até já falou sobre isso, né, em outros episódios, né, que é algo que, inclusive, a gente tem um pouco de dificuldade. Sim. Né, porque ser constante, né, estar aparecendo, estar produzindo fácil.
Porém, hoje é uma coisa muito interessante, principalmente falando do mercado digital, né? É muito interessante. Eu estava conversando, fui atender um cliente semana passada, e aí eu estava conversando com uma pessoa que estava falando de estar no aeroporto. Lá nos aeroportos tem muito LED, né? O painel de LED. E aí ninguém estava olhando para nenhum anúncio do painel de LED, as pessoas estavam olhando para o celular. Então, o mercado digital, ele é muito grande, por quê? Porque ele conecta. Eu acho difícil ele se saturar pelo fato de cada vez mais as pessoas estarem conectadas. Né? As pessoas não estão nem mais conectadas, elas já estão imersas, né, dentro. Tipo, acorda, vai dormir, tá mexendo ali no celular, né? Os smartphones, eles mudaram aí a rotina, o cotidiano das pessoas, né? A gente vê porque a gente tava assistindo Friends, né, de novo, né? A gente gosta muito dessa série, e aí a gente tá no ano, eles estão em 1999, agora que eles estão com o celular. Mas, e ainda era aqueles tijolão, né? Então, tipo... ainda era muito usado o bip também, né? E aí eles vão na cafeteria, eles sentam na cafeteria, alguns estão lendo livro, alguns estão vendo revista. Então, olha como mudou. Né? E aí a gente até brincou, se fosse hoje, todos estariam com o celular na mão, né? Talvez se tivesse um atual hoje, não seria os Friends como eram antes, né? Eles iam sentar cada um com o seu celular, ninguém ia conversar com ninguém. Ia ser muito chato. E aí ninguém olha no telão, até agora a gente falando, né? Falando no telão do aeroporto, eu lembrei é porque tem que falar, né, gente? Viajou para Nova York. Isso foi um feito histórico esse ano. Para quem nos conhece, sabe quanto. Se você nos conhece, você já teve seus ouvidos amolados por mim, falando da minha vontade de ir para os Estados Unidos. E aí, esse ano a gente foi. E aí, lá em Nova York, tem os telões da Times Square, né? Eu não lembro de 0 anúncios que eu li naquele. Eu só queria tirar foto. A gente usou os nossos celulares, que a gente vive conectado o tempo todo, para tirar foto dos telões. Eu não vi os anúncios que estavam passando. Eu vi um da J.Lo. Eu ia comentar que talvez esse você tenha visto, que você até perguntou, né? Cadê o anúncio da J.Lo que eu não vi? Daí apareceu, né? Que é tudo fake news aí daquele E o outro daquele dela. Telão que agora tá tem um efeito mais 3D, realístico lá, que parece que tá saltando fora do... Tem algumas propagandas, isso, né? Porque ele fica em cima da M&M's, né? Isso. E aí ele aparece, às vezes, propaganda do lado da M&M's. Enfim, e aí foi a única coisa que a gente viu. Mas, tipo, o tempo todo a gente tava com o nosso celular, tirando foto, filmando, para postar nas nossas redes. Porque tinha gente conectada com a gente, acompanhando a viagem, queria mandar uma mensagem, tipo, mostra tudo aí. Então, olha como mudou o comportamento das pessoas, né? Então, cada vez mais imersas, né? E a realidade virtual aí já vai estar mais real ainda aí no nossa vida. Então, é difícil você falar assim, o mercado está saturado. Eu lembro de ler o livro do... Daqui a pouco fala, né? Minha traminha fala aqui. Segue o carretel. Né? Eu li o livro, eu estava lendo recente o livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, e aí ele está falando... Aquele livro foi escrito em 1930 e alguma coisa, e ele foi publicado em 66, se eu não me engano. Salva engano aí. E aí ele falava no livro sobre... Naquela época as pessoas estavam saturadas. E quanta coisa já não aconteceu desde aquela época. E quanta empresa não deixou de ter cada vez mais concorrentes desde aquela época. Exatamente. Né? E aí vamos falar de outra parte do nosso podcast também. O quê? Disney. Disney. Quem nunca assistiu o filme? Quem nunca assistiu é tarefa, tá? Assiste esse filme. O Alto... né? Isso. Antes da Disney. O dono, né, o criador da Disney, antes da Disney. É porque é o sobrenome dele, né? Então fica difícil falar um pouco. Ele conta a história da criação ali dele na época. Gato? Félix?
É o Gato Félix, isso. Que já era uma grande produção, né? Era uma grande produção, não lembro qual era a produção. E aí eles falavam pra ele, né, pro Walt, pra desistir, né? Desistir, o mercado tá saturado. E era meio que, não sei se era isso, né? Não era nem tanto saturado, mas tipo monopolizado, porque dessa grande indústria, ela já comprava, até não sei se não era, se é a MGM, aquela que tem o leão rugindo no início, eu não lembro se era esse escritório, essa empresa lá, essa indústria cinematográfica que já comprava de outros autores, né? Tanto que ele tentou, né, trabalhar para eles, num certo momento vender também a arte dele para eles, né? Daí ele resolveu criar, né, a própria indústria dele. E aí ele criou, e aí ele quebrou, e aí ele faliu, e aí ele fez um monte de coisa. E aí a história conta lá que realmente é a história do Mickey Mouse, é porque ele tava comendo e tinha um ratinho ali do lado. No filme mostra, sim, né? Sim. E aí vem me dizer que o mercado tá saturado, né? Aí hoje você olha pra Disney, que né, todos os desenhos, os filmes das princesas, né? A gente tava lá e a gente tava assistindo bem imerso, a gente ficou, né? A gente assistiu todos os filmes das princesas. Deixou rodando lá pra Sofia conhecer pra mostrar também. Pra Sofia e a gente que assistiu. Foi isso que aconteceu nas nossas séries. Só à noite, né? Que durante o dia a gente tava passeando. Né? E aí tava lá um filme, o Branca de Neve, era 1937, uma coisa assim. Nossa, era muito antigo. 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos. Então, como que tava saturado, né? Aí hoje você vê os parques, né? Só ali em Orlando são 4, fora os aquáticos, aí tem os pelo mundo, tem, né, o primeiro, na verdade, inclusive foi na Califórnia. Ver o quanto o mercado saturado pode estar te impedindo de ser um novo Walt. E se for pensar, né, olhando aqui para o Brasil, se o Beto, né, olhasse e pensasse, não, já tem o Walt Disney e eu não vou para lá, ele não teria aberto o Beto Carreiro World. Beto Before, Beto Carreiro. Ele não teria aberto, né, o Beto Carreiro World, ou o Hopi Hari olhando, não, já tem o Beto Carreiro, não vou abrir. Quem veio antes. Também não sei, infelizmente. Se um olhasse para o outro e dissesse, não, já tem um parque temático. Tipo, quantos parques aquáticos existem no Brasil, né? Então, a ideia, voltando aqui e olhando para a ideia do empreendedorismo também, essa questão, a ideia é a gente sempre olhar e que a gente faz parte, tipo, de não é microcosmos que chama, mas é um pequeno universo. Você tá na tua cidade, no seu bairro, você alcança uma quantidade X de pessoas. Então, o teu negócio, por mais que na sua cidade, vamos usar o exemplo da cidade, tenha N outros profissionais ou empresas parecidas com a sua, aonde você for se estabelecer, você vai estar atendendo uma demanda, né? Digamos, abrir uma hamburgueria. Né? O que mais tem nas cidades é hamburgueria, mas ali próximo a mim, eu vou estar atendendo aquelas pessoas. Daí aquelas pessoas vão divulgar para outras, né? Se o seu produto for bom, se o seu trabalho, o seu serviço for excelente, ela vai ser divulgada, ela vai mandar a mensagem adiante. Então, esse pequeno cosmos que você está inserido, né? Essa pequena região que você está inserido, ela vai se ampliando com o tempo. Ela vai crescendo, vai se expandindo, até que você começa a tomar maiores proporções, né? Que aí é no caso, né? A gente até usou em um outro exemplo falando sobre o Flávio Augusto, né? Ele começou com escolas de inglês, mas ele não começou abrindo 20 escolas de inglês, né? Ele teve que começar com uma, né? Ele teve que treinar. Por mais que ele já tivesse treinado por ter trabalhado como vendedor na área de escolas de inglês, né, antes de abrir o seu próprio negócio, ele precisou abrir uma, ele já sabia mais ou menos a metodologia que ele ia implantar na empresa, né? Então, aquela primeira escola supriu uma demanda, mas ele precisava ter mais alunos, então eles foram vendendo franquias, foram ampliando essas escolas para outras cidades, outros lugares, até que foram crescendo, né? Isso você vê em qualquer segmento, lojas,
né? Parte de alimentação, parte de entretenimento, marketing digital, principalmente. O marketing digital ele é interessante porque, por ser digital, muitas vezes ele não vai ter um ambiente físico, né? Hoje está voltando bastante a questão de eventos presenciais, né? Então, tem eventos que são mais específicos numa certa região, né? Tem muitos eventos que acontecem aqui na região de São Paulo, né? Por ser um grande centro, por ser mais central para que outras pessoas de outros estados venham, né? Mas nem por isso, só por ter grandes eventos em São Paulo, que não pode acontecer lá no sul, que não pode acontecer no norte, no nordeste, né? Então, sempre vai existir demanda para outros públicos, né? Para essas pessoas que às vezes não te conhecem. E mesmo você estando no digital, não tendo nada físico, vai sempre ter uma pessoa que pode conhecer um grande player, mas ela não te conhece ainda. E o fato de você persistir e continuar ali fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor, muitas vezes aquela pessoa ela vai olhar, por exemplo, o cara vai lá e abre um canal de finanças e ele quer falar sobre finanças. Já existe Thiago Nigro e Bruno Perini, como a Thaís citou aqui, né, que são dois grandes players e são sócios hoje, né? São muito bons. Mas aí também vem o Charles. Não, mas aí eu digo assim, a pessoa está começando agora, né? Daí a pessoa, ela olha os vídeos do Thiago, legal, ela se identifica, ela conheceu, ela estudou muito já, acompanhou muito do conteúdo dele, só que de repente começa a aparecer o conteúdo seu para essa pessoa. E de repente ela começa a se identificar com você, né? Por mais que ainda sejam uns primeiros passos seus, ela começa a identificar, então ela começa a te seguir, começa a acompanhar. E assim como essa pessoa, outras vão começar a olhar. Por mais que ela tenha como referência um grande player, ela pode olhar para você como uma referência também e a conexão ser maior ou melhor com você. Porque talvez ela tenha mais acesso até mais acesso, exato. Às vezes você pode fazer uma mentoria, pode fazer uma palestra, pode fazer um workshop. E isso pode chamar a atenção dessa pessoa e você poder ir trocando ideias com essa pessoa, com esse público que vai aumentando, que vai crescendo, até que, né, com o passar do tempo, você está aí no patamar de um Thiago Nigro. Exatamente. Né? Você pode estar alcançando o Brasil inteiro. Eu também queria trazer uns dados aqui, falando, né, sobre o mercado está saturado, mas olha só, o Thales fez uma postagem esses dias, eu gosto muito dele, porque ele é para mim, referência de empresário, Thales Gomes. Ele falou que o Brasil ele é uma mina de ouro. E realmente ele principalmente se tratando do mercado digital. Então, não tem como você falar, hoje o mercado está saturado, porque tem 5 grandes players. Uhum. E aí tem uns 200 mid e o semi. Mas mesmo assim, olha quantos usuários estão utilizando as redes hoje. São mais de 140 milhões de usuários nas redes sociais, sendo que no Brasil, o Brasil é o terceiro maior mercado no Instagram, mais de 100 milhões de usuários. Terceiro maior mercado no Facebook, com 140 milhões de usuários. Segundo maior mercado de Uber. Uhum. Olha só. Segundo maior mercado de Uber. Gasolina. E aí vem querer regulamentar o Uber, né? Meu Deus. Segundo maior mercado de WhatsApp, segundo maior mercado de Netflix. O povo ele é muito rico. Uhum. Muita gente entrando e entrou nesses últimos anos, né, no mercado digital, e tem muita gente que vai entrar ainda. Então, eu acho que a fala de o mercado está saturado, acho que a gente tem que fazer a nossa parte, porque você não sabe quem você vai impactar. Sim, exatamente. Eu acredito que esse pensamento de mercado saturado é aquela questão da nossa como é que é quando a gente tenta se... Autossabotagem, exatamente. É como uma autossabotagem, tipo, eu preciso começar, quero fazer, daí de repente você começa a colocar pontos. E principalmente essa questão que você falou no início, né? Você começa a comentar com as pessoas e as pessoas começam a te trazer críticas, né? Porque aquela pessoa, ela não tá com a mentalidade de querer sair da mesmice ou de querer sair do trabalho, às vezes, né? Ela quer que você também se mantenha naquele pensamento, né? No pensamento de manada, né? Como eu tava vendo esses dias.
Então, isso daí você começa a te empurrar para baixo e começa a você se sentir, a se sabotar, a não querer fazer, né? Então, indiferente de como tiver o mercado, você vai sempre oferecer um serviço diferenciado do seu concorrente. E se você tem concorrentes, isso é bom, né? Porque isso faz com que o mercado cresça, que o mercado se expanda, para que você possa alcançar ainda muito mais clientes, né? Eu lembrei de uma história agora, e isso eu acho que é interessante. Eu não tinha me recordado quando a gente começou a gravar, mas na minha adolescência, eu trabalhei de vendedor na rua, vendia salgadinho. Vendia pizza, sanduíche natural, vendia bombom, vendia suco, saía com uns 3 isopor de pendurado, bem louco, pela cidade vendendo. E na nossa cidade, na nossa antiga cidade, Canoinhas, tinha um outro vendedor que ele era muito conhecido e ele vendia amendoim. Ele vendia amendoim salgado e aquele amendoinzinho doce, né? O pessoal acostumado na Páscoa. E um dia eu tava entrando, acho que era num escritório de contabilidade, e ele tava lá vendendo. Daí eu, por educação, eu falei, desculpa, né, eu não quero incomodar a tua venda. Eu saí, fechei a porta e saí. Quando eu tava me virando pra ir embora, ele foi lá, abriu a porta. Rapaz, vem cá, vem aqui. Eu não quero atrapalhar a tua venda, mas você não vai atrapalhar. Eu tô vendendo um produto, você tá vendendo outro. Tem gente que vai querer comer amendoim, tem gente que vai querer comer. O que você vende mesmo? Aí ele perguntou. Ele vende bombom. Rapaz, vende bombom. Daí ele começou a me ajudar a vender ali. E no fim, nós dois vendemos meio que igual ali, um pouquinho pra cada um. E foi feito. Mas se eu olhasse pela minha primeira visão, esse local já está saturado, já tem alguém vendendo para eles. Eu estaria, né, fadado a não alcançar aquele público, né? Às vezes estava ali a pessoa esperando para comer um salgado, né? E ela não queria, e ela é alérgica a amendoim, sei lá, e estava ali vendendo só o amendoim e eu ia deixar de vender para aquela pessoa o meu produto, né? Então, resumindo, o mercado é isso. O mercado é isso. Venda, ofereça o seu produto da melhor forma, com a melhor embalagem, com o melhor serviço, com a melhor qualidade, e você com certeza vai alavancar muito, né? Exato, talvez você seja o futuro negro, o Walt Disney. O futuro você, né? Exatamente. Talvez você seja a história, vai ser contada como hoje a gente conta. Exato. Esse conteúdo aqui é para ajudar vocês, né, a estarem crescendo, a desenvolverem também, a nos ajudarmos, né, numa mentalidade de crescimento, de desenvolvimento. E se você gostou desse conteúdo, eu já peço também, curta, compartilhe, comente aqui, traga mais assuntos. Se quiser comentar a respeito desse episódio ou se quiser trazer dúvidas, nós estamos dispostos ali a responder e a trazer, quem sabe, num outro episódio, respostas dessas dúvidas. Então, nos sigam aí no nosso canal, no TheCast, ative as notificações. Exato. Esse episódio também, que o YouTube entregue para mais pessoas. E nos siga nas redes nossas sociais. redes sociais, né? Então, o meu é Thaís W. Neves. E o meu é Duca A. Neves. E a gente se vê numa próxima. Até o próximo episódio. Até mais.